Um magnata das finanças regressava à casa quando, de forma inesperada, se deparou com um cão que saiu disparado da vegetação. Estranhamente, o canino ficou imóvel, observando-o fixamente, como se tentasse comunicar-lhe algo importante. O homem decidiu seguir o cãozinho, que o guiou até um velho carvalho onde jazia uma menina inconsciente. O magnata retirou rapidamente a pequena da floresta, contactou os serviços de emergência e, depois... Bem, ponham-se cómodos e deixem que esta história vos envolva. Espero que sirva como a nana perfeita para vos ajudar a adormecer esta noite. Comecemos. A chuva começou a cair com uma força torrencial enquanto António Pires conduzia o seu elegante automóvel cor de obsidiana pela estreita estrada coberta de folhas molhadas de carvalho. Os limpa-parabrisas moviam-se de forma constante e hipnótica sobre o vidro, harmonizando-se com uma gravação antiga que se ouvia debilmente no rádio. Pai, consegui! A voz de uma menina encheu as colunas, fazendo com que a sua mão se congelasse sobre o volante de couro. António respirou fundo, um hausto pesado que pareceu carregar o peso de anos, e desligou o sistema de som, deixando apenas o ritmo da chuva a golpear o teto de metal do veículo. O seu telemóvel vibrou. Diogo, o seu assistente pessoal, estava a ligar. Sr. Pires, a administração está à espera da sua assinatura na papelada do financiamento. Precisam dela. Amanhã, interrompeu, a palavra cortante e definitiva. Mas, senhor. Eu disse amanhã. Terminou a chamada, atirando o telemóvel para o assento do passageiro com um gesto de frustração contida. Com o olhar fixo na cortina de chuva à sua frente, as silhuetas escuras das árvores precipitavam-se para trás sob a luz dos faróis, e a estrada vazia parecia estender-se infinitamente. Ao contornar a curva seguinte, um movimento abrupto captou a sua atenção. Um cão, completamente encharcado, saiu a correr do matagal. António travou a fundo. Os pneus cheiraram sobre o pavimento escorregadio, um guincho ensurdecedor que cortou o ar, seguido de um silêncio abrupto e tenso. O animal ficou imóvel durante alguns segundos, o coração de António a bater num ritmo de alarme. O cão estava no meio da estrada, a sua pelagem colada ao corpo pela água, os olhos fixos nele. Latiu, 3 sons roucos e insistentes, depois virou-se e desapareceu de novo na floresta. António exalou bruscamente, o ar a sair-lhe dos pulmões num sopro de alívio e incredulidade. Procurou o seu casaco, abriu a porta e a rajada gelada de ar fê-lo tremer. Que loucura, murmurou para si mesmo. No entanto, os seus pés seguiram o facho de luz da sua lanterna. Os latidos do cão ecoavam fracamente à distância, esporádicos. A floresta estava encharcada, as folhas a pegarem-se aos seus sapatos caros. O cheiro úmido da terra molhada era intenso no ar. Só conseguia ouvir a sua própria respiração, entrecortada com o som da chuva a bater na folhagem. O facho da lanterna percorreu os troncos altos, depois deteve-se numa clareira mais à frente. O cão estava lá, a latir para o chão. António aproximou-se, a luz a iluminar uma figura pequena e encolhida debaixo de um grande carvalho. Então, parou. Uma dor lancinante atingiu-lhe o peito. Uma menina, talvez com uns 8 anos, jazia ali, a sua roupa manchada de lama, com arranhões nos membros e o cabelo colado ao rosto. Estava completamente imóvel. António ajoelhou-se, colocando a lanterna perto. Olá. Consegues ouvir-me? Procurou o seu pulso no pulso frágil. Um ritmo débil, filiforme. Meu Deus. Tirou o seu casaco, envolvendo-a nele, as suas mãos a tremerem enquanto subia o fecho. A sua respiração era tão leve que teve de se aproximar muito para ver o seu peito a levantar-se minimamente. O cão aproximou-se, esfregando a cabeça na pequena mão dela. Ela mexeu-se ligeiramente, os seus lábios a tremerem. Frio, sussurrou, o som apenas um sopro de ar. Está tudo bem. Já estás a salvo, disse António rapidamente, a sua voz inesperadamente embargada. Levantou-a com suavidade, o seu corpo era tão leve como um fardo de cobertores molhados. A chuva intensificou-se. Abriu caminho por entre as raízes escorregadias das árvores, cada passo uma luta através da lama. A menina gemeu suavemente, apoiando a cabeça contra o seu ombro. Aguenta, minha querida. Já quase chegamos. Apertou o seu aperto, os seus dispendiosos sapatos de pele enterrados na lama, mas não parou. O cão seguia-o, oferecendo ocasionalmente latidos curtos, como se o guiasse. Quando viu o brilho das luzes do seu carro através do aguaceiro, António soltou um suspiro de alívio. Colocou a menina no banco de trás, cobrindo-a com a manta de emergência que tirou da bagageira. O cão saltou atrás dela, acomodando-se ao seu lado, com o nariz a tocar no seu pequeno pulso, os seus olhos vigilantes. António ligou o carro, as suas mãos molhadas a tremerem. Pôs o aquecimento no máximo e marcou o número dos serviços de emergência.
Preciso de uma ambulância imediatamente. Encontrei uma menina de uns 8 anos, inconsciente, com sinais de hipotermia severa. Estou na estrada da Floresta da Folha Rubra, a uns 10 minutos do centro da Vila da Amendoeira. A voz do operador ouviu-se: por favor, aguarde, senhor. Estamos a triangular a sua localização. Pode descrever o estado dela? Pele pálida, respiração superficial, não responde. Por favor, despachem-se. Agarrou o volante, olhando pelo espelho retrovisor. A menina jazia quieta, apenas uma mão a espreitar por baixo da manta. Os paramédicos já estão a caminho. Mantenha-a abrigada, evite mais perda de calor, entendido. Desligou, virando-se para o banco de trás. Ouve-me, pequena. Continua a respirar. Já estás a salvo. Ela entreabriu os lábios, um som frágil como um sopro de vento. Mãe. António congelou, um nó a formar-se na sua garganta. Inclinou-se, tocando-lhe no cabelo, a sua voz a quebrar-se. Sou o pai. As palavras escaparam-lhe instintivamente, e ficou ali sentado, surpreendido pela sua própria expressão. A luz interior do carro refletiu-se no seu pequeno rosto. O cão lambeu-lhe suavemente a bochecha, depois meteu a cabeça debaixo do seu braço. António abriu o porta-luvas, encontrou uma garrafa de água e um pano limpo e, com cuidado, limpou a lama do rosto dela. Com cada toque, sentia o arrepio gelado do seu corpo. Estás bem, já quase chegamos, murmurou, a sua voz com um ligeiro tremor. O lamento da sirene da ambulância ecoou à distância. Ligou as luzes de emergência, ajustando a manta de novo. A menina agitou-se debilmente, os seus olhos a piscarem ao abrir-se, embora o seu olhar fosse vago. António pegou na sua mão, os seus dedos eram grandes e frios, enquanto os dela eram minúsculos e frágeis, tão delicados que temia aplicar demasiada pressão. Qual é o teu nome? Não houve resposta, apenas o som da sua respiração a enfraquecer. Ouve, não podes adormecer. António. Ouves-me. Apertou suavemente a mão dela. Um pequeno gemido, depois silêncio. António inspirou profundamente, a sua mão a roçar no relógio no pulso dela, enferrujado, o vidro riscado. Retirou com cuidado, colocando-o no tablier. Uma luz tênue refletiu-se no ponteiro das horas, parado nas 3. Ficou a olhar, depois rodou a chave para se preparar para a chegada da ambulância. A sirene aproximava-se constantemente. Buzinou para assinalar a sua posição. Os faróis varreram as árvores, iluminando um trecho de sol molhado e úmido. Quando a ambulância parou, 2 paramédicos com coletes refletores saíram. Olá, o que temos? Perguntou o paramédico, rapidamente. Encontrei-a na floresta, inconsciente, fria, pulso fraco, respondeu António. A paramédica assentiu, abrindo o seu kit, preparando um termómetro e um monitor cardíaco. Hipotermia severa. Precisamos de a mover imediatamente. António agachou-se, colocando suavemente a menina na maca. Enquanto a levavam para o veículo, ele seguiu-os, ainda a agarrar o velho casaco enrolado à volta dela. Vou com vocês. É familiar. Não, mas assumo a responsabilidade por esta menina. Eles assentiram, sem fazer mais perguntas. A porta fechou-se, o motor a rugir ao arrancar, misturando-se com o som constante da chuva no teto de metal. António sentou-se no banco do passageiro, olhando pela pequena janela. A menina jazia quieta, o seu rosto pálido, mas a sua respiração parecia mais estável. O cão seguia a equipa de resgate no outro veículo, os seus olhos castanhos ainda vigilantes, inabaláveis. Dentro da cabina, o cheiro a desinfetante misturava-se com a umidade. Uma paramédica colocou uma máscara de oxigênio sobre o rosto da menina. A pequena luz no monitor cardíaco começou a piscar constantemente. António levou a mão à testa, esfregando-a ligeiramente, a água da chuva ainda a traçar linhas pela sua linha do cabelo até ao pescoço. Olhou para a menina de novo, sem dizer nada, apenas mantendo aquele olhar durante todo o caminho até ao centro médico. Enquanto a ambulância virava na estrada principal em direção à vila, António inclinou-se mais perto da menina, sussurrando: vais ficar bem. Já quase chegamos. As luzes vermelhas e azuis intermitentes do veículo de emergência refletiram-se no seu rosto e, nesse breve momento, os seus olhos, frios durante tantos anos, brilharam com um calor que nem ele mesmo reconheceu. O veículo deixou para trás a zona florestal, deixando a garoa enovoada e as luzes vermelhas nas folhas molhadas. António manteve um aperto firme na mão da menina, uma esperança silenciosa a crescer no seu coração de que nada de mal aconteceria. As rodas da ambulância cheiraram sobre o cimento molhado à entrada do centro médico. 2 paramédicos abriram as portas traseiras, retirando a maca.
António seguiu-os de perto, a sua camisa colada ao corpo, a água a pingar do seu cabelo. A chuva ainda caía ligeiramente, e os seus passos deixavam longos rastros no chão brilhante do corredor. Uma enfermeira abriu a porta da sala de urgências. Abram caminho, paciente com hipotermia severa, ritmo cardíaco fraco. António apressou-se atrás deles, a sua respiração agitada. Parou à porta, restringido pelo protocolo de esterilidade. Através do vidro, observou a equipa a colocar uma máscara de oxigênio, a trocar a roupa da menina, a envolvê-la em mantas térmicas e a colocar-lhe uma via intravenosa. Mas tudo se movia rápido, preciso e clínico. Tudo o que pôde fazer foi agarrar o seu casaco molhado nas mãos. Uma voz feminina falou por trás dele. Sr. Pires. António virou-se. Sr. Pires, uma mulher com uma bata branca, cabelo castanho apanhado, olhos brilhantes por detrás de uns óculos, apresentou-se. Doutora Sandra Costa. Sou a médica responsável por este caso. Ele assentiu, a sua voz rouca. Por favor, salvem-na. Não sei o nome dela, não sei nada sobre ela. Simplesmente a encontrei na floresta. Sandra olhou para ele, a sua expressão brevemente surpreendida, mas rapidamente suavizando-se. Faremos tudo o que for possível. Pode esperar na sala de espera. António abanou a cabeça. Esperarei aqui mesmo. Ela assentiu ligeiramente, depois regressou à sala de urgências, a porta a fechar-se entre eles. No corredor, o cão estava seguro por um guarda de segurança, atado à perna de uma cadeira. Continuava a olhar para a porta, gemendo suavemente, as suas orelhas caídas. Uma enfermeira de passagem parou, acariciando-lhe a cabeça. Pobrezinho, deve ser o seu melhor amigo. O animal levantou a vista, depois baixou a cabeça de novo, em silêncio. O tempo arrastou-se. O relógio na parede mal avançava, mas António sentou-se imóvel, com as mãos juntas, os olhos fixos na luz vermelha em tratamento. Podia ouvir o batimento constante do monitor cardíaco do interior, misturado com passos apressados. Cada som apertava um nó no seu estômago. Depois de quase uma hora, a luz da sala de urgências atenuou-se. A porta abriu-se. Sandra saiu, tirando as luvas, a sua voz baixa, mas aliviada. Está estável. Hipotermia severa, desidratação, alguns arranhões superficiais, mas... O seu ritmo cardíaco está estável agora, mas ainda está inconsciente. António levantou-se de imediato. Ela vai recuperar. O mais provável. Precisa de mais monitorização. Tem algum familiar que possamos contactar? Ele abanou a cabeça. Não. Simplesmente a encontrei na zona florestal da Folha Rubra. Vi um cão e ele levou-me até ela. Sandra olhou para ele, hesitando. Se não houver parentes próximos, teremos de contactar as autoridades locais. Faça o que tiver de fazer. Eu assumo a responsabilidade até que a sua família seja localizada. Cerca de meia hora depois, um oficial uniformizado entrou. Oficial Rui Silva, turno da noite. Era de complexão sólida, com um rosto sério, mas olhos tranquilos. Sr. Pires. António assentiu. Rui Silva abriu o seu bloco de notas, perguntando rapidamente: o senhor encontrou a menina na floresta da Folha Rubra? Qual foi a localização exata? Perto da curva sul, um pequeno trilho junto ao velho riacho. Havia mais alguém presente? Não, apenas o cão. Rui Silva anotou, depois levantou a vista. Abriremos um processo temporário para uma Joana Ninguém. Precisamos de a identificar. Gostaria de pôr o seu nome como tutor temporário. António fez uma pausa por um momento. Se isso assegurar que ela recebe os melhores cuidados, ponha o meu nome. Rui Silva levantou uma sobrancelha ligeiramente. Tenha certeza, senhor? Tenho. Rui Silva assentiu, escrevendo o seu nome no formulário. Sabe, a maioria das pessoas evita envolver-se em casos como este. António simplesmente respondeu: eu devo-lhe uma vida. Rui Silva fechou o seu bloco de notas, sem perguntar mais. Um momento depois, uma enfermeira trouxe a cama do hospital pelo corredor. A menina jazia quieta, o seu rosto pálido, o seu cabelo colado à almofada. António caminhou lentamente atrás, os seus passos pesados. A porta da sala de recuperação abriu-se, um cheiro fraco antisséptico a emanar. Acomodaram-na na cama, ligaram as vias intravenosas e ajustaram o monitor cardíaco. Sandra verificou-a uma última vez, depois virou-se para António. Pode sentar-se ao lado dela, mas por favor, não toque nas vias intravenosas. Obrigado.
António aproximou uma cadeira, acomodando-se junto à cama. A máquina marcava um ritmo constante. António olhou para a pequena mão que descansava sobre o lençol branco, os seus dedos frágeis. Colocou suavemente a sua mão sobre a dela, apenas tocando-a ligeiramente. A sua mão estava fria, mas real. Não uma recordação. Fora da porta, o cão estava enroscado debaixo de uma cadeira, os seus olhos ainda focados para dentro. Rui Silva parou ao seu lado, suspirando suavemente. Este animal é leal. Parece que não vai sair daqui. Sandra ofereceu um ligeiro sorriso. Talvez saiba quem é a sua pessoa. Rui Silva olhou através do vidro. E aquele homem? Tem muito dinheiro. Agora está ali sentado como se fosse o pai dela. Sandra respondeu suavemente, o dinheiro nem sempre compra a paz, Rui Silva. Ele apenas encolheu os ombros. Talvez não. Depois, foi-se embora. No quarto, uma luz suave coava-se pela janela. António sentou-se em silêncio, a sua respiração a estabilizar-se gradualmente. Olhou para a menina, depois para a sua própria mão. Uma mão que tinha assinado inúmeros contratos, dirigido milhares de funcionários, agora a tremer apenas pelo medo de perder esta pequena vida. Lembrou-se da voz da sua filha na gravação, depois levou a mão à testa, pressionando com força. Outra vez não, sussurrou. A noite avançou, o relógio na parede a marcar cada minuto longo. Sandra entrava ocasionalmente para a verificar, medindo-lhe a temperatura com suavidade, ajustando a manta. António não se tinha movido da sua cadeira. Permaneceu em silêncio, por vezes fechando os olhos apenas para ouvir o bip constante da máquina que representava o sopro de vida da menina. Perto do amanhecer, a chuva tinha parado. A primeira luz coou-se pela cortina fina, tingindo o quarto de um cinzento pálido. Sandra parou à porta, vendo-o ainda na mesma posição, com olheiras escuras sob os olhos. Sr. Pires, disse em voz baixa, devia descansar um pouco. Estou bem, respondeu, a sua voz áspera. Ela está estável. Precisa de tempo para acordar. Esperarei. Sandra suspirou, assentindo, depois deslizou silenciosamente para dentro. A máquina continuava o seu ritmo constante. A menina agitou-se debilmente. António abriu os olhos, o seu corpo tenso. As suas pálpebras piscaram, as suas pestanas molhadas coladas. Inclinou-se, o seu aperto a apertar-se na pequena mão dela. Ela apertou de volta com suavidade. Um reflexo débil, mas definido. António ficou atônito. Aquela mão minúscula estava a aquecer sob o seu toque. Pôs-se de pé abruptamente. A luz do amanhecer inundou a moldura da janela, iluminando o rosto da menina. Os seus lábios pálidos entreabriram-se ligeiramente, o seu hálito mais regular. António não disse nada, apenas se inclinou mais perto, os seus olhos a seguirem cada pequeno movimento no seu rosto. A luz da manhã filtrou-se através das cortinas finas, brilhando sobre o pequeno rosto que descansava na cama do hospital. A menina piscou debilmente, a sua respiração superficial, os seus lábios secos e gretados. Enquanto a sua visão se aclarava, a primeira imagem que viu foi a do homem sentado ao seu lado, cabelo com madeixas prateadas, uma camisa amarrotada e úmida da chuva, e olhos profundos que se suavizaram quando se encontraram com os seus. António inclinou-se, a sua voz baixa, mas cálida. Consegues ouvir-me? A menina moveu os lábios, o som foi apenas um sopro. Sandra, a doutora que tinha ficado desde a noite anterior, aproximou-se rapidamente, verificando o seu pulso, os seus olhos focados. António, o ritmo está mais forte agora. Ela está a acordar. António exalou, os seus ombros a caírem ligeiramente. Perguntou suavemente, qual é o teu nome? Lembras-te? A menina olhou ao redor, os seus olhos hesitantes, depois vacilou. Sandra. Mariana. Sandra anotou rapidamente. Apenas Mariana. Sem apelido. A menina abanou a cabeça, o seu senho franzido pelo esforço. Eu. Não sei. Está tudo escuro. Sandra olhou subtilmente para António, falando em voz baixa. Ela está a mostrar sinais de perda de memória temporária. Pode ser devido ao trauma. António assentiu, o seu olhar ainda fixo no pequeno rosto. Deixem-na descansar. As memórias voltarão lentamente. Ao meio-dia, o oficial Rui Silva regressou. Trazia uma pasta, colocando-a sobre a mesa. Analisámos dados de crianças desaparecidas em 3 estados vizinhos. Ainda não há nomes ou descrições coincidentes. Sandra interveio, talvez não estivesse registada oficialmente, ou estivesse numa instalação ilegal.
António permaneceu em silêncio por um longo momento, depois disse: se ninguém se apresentar, assumirei a responsabilidade até encontrarmos a sua origem. Rui Silva olhou para ele, assentindo. Vou anotar isso. Mas entenda, isto pode levar tempo. Eu encarrego-me disso. Nessa tarde, quando o corredor do hospital estava tranquilo, António falou em privado com o administrador do hospital. Colocou o seu cartão de crédito na secretária, a sua voz clara. Quero um quarto privado para ela. E, por favor, mantenha a minha identidade confidencial. Nada de média, nada de fotografias. O administrador hesitou ligeiramente, depois assentiu repetidamente. Sim, Sr. Pires. O novo quarto foi preparado nessa mesma tarde. Limpo, quente e luminoso. Mariana jazia em silêncio, os seus olhos ainda cautelosos quando alguém se aproximava. Só quando António apareceu no umbral da porta é que ela abriu completamente os olhos e o fitou. Ele aproximou-se, arrastou uma cadeira e falou suavemente: está tudo bem, Mariana. Estás segura aqui? A menina não respondeu, apenas agarrou suavemente a bainha da sua camisa, como se temesse que ele fosse desaparecer. Nos dias seguintes, Sandra tornou-se a única pessoa, além de António, com quem Mariana interagia. Sandra trouxe-lhe cartões didáticos, apontando para as letras A, B, C, D. Mariana observou atentamente, depois leu, hesitante. António sentava-se no canto do quarto, observando em silêncio, sem interromper, apenas sentindo como a menina recuperava gradualmente o seu ritmo de vida. Um funcionário da limpeza contou que, na tarde anterior, enquanto fazia a cama, a menina teve um pesadelo, repetindo: casa escura. O som da fechadura. Não me deixem para trás. As palavras preocuparam Sandra durante toda a noite. Anotou-as no processo psicológico e discutiu-as com António. António, ela pode ter estado retida ou atormentada psicologicamente. António ficou imóvel. Ninguém merece isso. Olhou para Mariana a dormir, o seu pequeno rosto aninhado sob a manta. Depois, disse suavemente, como uma promessa: eu encontrarei esse lugar. A partir desse dia, mandou realizar investigações secretas em torno da zona da floresta da Folha Rubra, uma área com rumores de ter tido instalações infantis privadas. António, todas as tardes depois do trabalho, regressava ao hospital, trazendo uma pequena bolsa. Alguns livros de histórias, um animal de peluche em forma de cão e alguma roupa quente. Mariana aceitou o presente com cautela, os seus dedos a tocarem suavemente na pele macia do peluche. Os seus lábios moveram-se, depois sorriu debilmente. O primeiro sorriso desde que acordou. António sentiu um estranho calor no coração. Devolveu-lhe o sorriso suavemente, apenas dizendo: fica com ele. Uma noite, enquanto a enfermeira lhe mudava o penso, a menina perguntou: o cão? Onde está? Sandra fez uma pausa, depois disse: ele está a ser cuidado na unidade médica animal, por agora. Mariana piscou, olhando para a distância, depois disse debilmente: Canelo. Ele chama-se Canelo. António, de pé perto da porta, ouviu cada palavra claramente. Olhou para Sandra. Canelo. Ela assentiu ligeiramente. Nessa noite, ele ligou a Rui Silva. Quero que tragam esse cão para aqui. Ele é a chave. Se ela se lembrou do nome dele primeiro, pode ajudá-la na sua recuperação. Tem a certeza? Perguntou Rui Silva. Tenho. 3 horas depois, quando António regressou ao hospital, uma chuva ligeira caía de novo. Trazia uma jaula grande. Lá dentro, Canelo estava tranquilo, os seus olhos castanhos brilhantes à luz. Ao entrar no quarto, fez sinal à enfermeira para abrir a porta. O quarto estava em silêncio, apenas o bip fraco do monitor cardíaco. Mariana estava deitada, a cabeça virada para a porta. Quando Canelo entrou, a sua cauda moveu-se ligeiramente e ele aproximou-se devagar. A menina estendeu suavemente a mão por baixo da manta, os seus dedos a tremerem. Mariana. Canelo. Ele parou, depois colocou a cabeça sobre aquela pequena mão. Mariana mordeu o lábio, depois soltou um soluço abafado. As lágrimas corriam pelas suas bochechas, mas um sorriso débil apareceu. António ficou para trás, os seus olhos fixos na cena. Viu a pequena mão a tocar na pelagem quente, ouviu a respiração suave de Canelo. Na luz tênue do quarto, percebeu que estava a testemunhar algo frágil, a vida a regressar, lenta mas seguramente. Sandra entrou, falando suavemente. Ela acabou de chamar o animal pelo nome correto. É um bom primeiro passo. António assentiu, o seu olhar distante, mas suavizado. Sim. Suficiente para começar.
Inclinou-se, ajustou a manta e colocou o peluche junto à almofada de Mariana. Ela abraçou Canelo, sussurrando algo em voz baixa que ninguém conseguia ouvir claramente. As luzes do quarto suavizaram-se, o som da chuva fora da janela manteve-se constante. Canelo aninhou-se junto à cama, com os olhos meio fechados, a respirar uniformemente. Mariana ainda sorria no seu sono curto. António afastou-se, de pé ao lado de Sandra. Nos seus olhos havia uma mistura de emoção e determinação. Canelo moveu-se debilmente, colocando a cabeça sobre a pequena mão de Mariana, enquanto António permanecia de pé, observando em silêncio, os seus olhos a transmitirem um calor misturado com uma promessa tácita de que, a partir de agora, cuidaria genuinamente desta menina. O apartamento de António, no 13º andar, ficava mesmo no coração da Vila da Amendoeira, onde as paredes de vidro davam para a distante cordilheira envolta em neblina. O quarto mais pequeno da casa era agora o de Mariana. Cortinas cor de creme, o cheiro a madeira nova da estante, uma cama branca imaculada e uma poltrona junto à janela. Tudo foi preparado com tanto esmero que até Sandra teve de sorrir debilmente ao vê-lo. Não está mal, Sr. Pires. Ela vai sentir-se segura aqui. António apenas respondeu suavemente, espero que sim. Ficou parado, olhando ao redor, a luz a apanhar o seu rosto habitualmente severo, mostrando um traço de preocupação. Nessa tarde, Sandra trouxe Mariana. A menina caminhava devagar, agarrando firmemente a trela de Canelo, os seus olhos ainda cautelosos no espaço desconhecido. Canelo adiantou-se, farejando ao redor, depois instalou-se imediatamente no canto do tapete onde estava a sua própria pequena almofada. Mariana hesitou no umbral durante muito tempo antes de finalmente entrar. António falou suavemente, esta é a tua casa. Podes ficar aqui o tempo que quiseres. A menina olhou para ele, a sua voz minúscula. O Canelo também fica. Claro. Mariana assentiu ligeiramente, os seus lábios a formarem um raro e débil sorriso. A partir desse dia, o apartamento normalmente silencioso começou a ter novos sons. Pequenos pés a correrem sobre o chão de madeira, o latido suave de Canela à campainha e risos gentis que ecoavam todas as manhãs. Sandra trabalhava por turnos, guiando Mariana através da terapia física durante o dia e tomando notas à noite. Quanto a António, um homem habituado a reuniões virtuais e dossiês grossos, agora começava as suas manhãs a fazer leite. Colocou a chávena na pequena mesa junto à cama. Bebe, está quentinho. Mariana pegou nela, segurando a chávena com ambas as mãos, o vapor a embaciar as suas bochechas. Obrigado, senhor. Podes chamar-me apenas pai, disse António suavemente, sem a olhar diretamente, a sua voz ligeiramente rouca. A menina fez uma pausa, depois assentiu suavemente. Sim. Pai António. A partir de então, todas as manhãs, ele lia o jornal junto à janela enquanto ela se sentava a desenhar ou a ler as bandas desenhadas que Sandra trazia. Canelo jazia entre eles, a sua cabeça a descansar sobre a perna dela. Falavam pouco, mas o silêncio não era pesado. Era suficientemente tranquilo para se ouvir o ritmo da vida a regressar lentamente. Uma vez, Sandra contou que, enquanto lhe mede a temperatura, Mariana lhe perguntou, se é trovões, significa chuva forte, doutora Sandra. Sim, mas aqui está tudo bem. As janelas são à prova de som. Mariana ainda tremia ligeiramente, agarrando a manta com força. Quando Sandra lhe contou isto, António não disse nada. No dia seguinte, silenciosamente, substituiu todas as cortinas por umas mais grossas e instalou uma pequena luz noturna junto à cama. Quando Mariana perguntou por que o quarto estava mais brilhante agora, ele simplesmente respondeu, para que já não tenhas de ter medo do escuro. Uma noite, enquanto o tempo arrefecia, Sandra teve um turno inesperado no centro médico. António ficou com Mariana. A menina desenvolveu febre, o seu corpo a arder, o suor a perolar na sua pele. Ligou a Sandra, recebendo instruções sobre como baixar a sua temperatura. Passa-lhe uma esponja com água morna, mantém-na hidratada constantemente. Se subir dos 39 graus, leva-a às urgências imediatamente. Ele fez exatamente o que lhe foi indicado, a passar-lhe a esponja, a verificar a sua temperatura, a mudar-lhe a roupa. Cada vez que o termómetro continuava a mostrar um número alto, ele mordia o lábio, repetindo os passos com uma estranha falta de jeito. Canelo jazia perto da cama, os seus olhos a seguirem cada movimento. Perto da meia-noite, enquanto a febre cedia lentamente, Mariana abriu suavemente os olhos. Pai. António inclinou-se, a sua voz rouca. Já está tudo bem. Volta a dormir. Ela ofereceu um sorriso débil, fechando os olhos. Quando a sua respiração se tornou constante, António percebeu que a parte de trás da sua camisa estava encharcada de suor. Recostou-se na cadeira, os seus olhos nunca deixando a menina. De manhã cedo,
quando Sandra regressou, viu António ainda no mesmo lugar, a sua cabeça caída junto à cama. Mariana acordou, a sua voz rouca. Obrigado. Ele abriu os olhos, assentindo suavemente, sem dizer nada. A partir desse dia, tornou-se a sua rotina. Todas as tardes, António lia um livro e ela ouvia. Por vezes, parava a meio caminho e ela interrompia, a personagem. Pode voltar para casa. Sim, sim, pode. A sério. A sério. Ela sorria. Sim. Canelo dava um suave latido, como se concordasse. Uma noite, enquanto Sandra ordenava os seus arquivos, falou suavemente com António. Acho que esta menina o mudou. António permaneceu em silêncio, o seu olhar pousado na janela onde Mariana estava a fazer um puzzle com Canelo, a luz quente a banhar o seu cabelo despenteado. Não respondeu, apenas assentiu ligeiramente. Nessa noite, quando saiu para o corredor, o seu telemóvel tocou. O ecrã mostrava o nome de Rui Silva. Atendeu. Rui Silva, o que se passa? A voz de Rui Silva do outro lado era baixa e urgente. Encontramos algo estranho perto da área da floresta da folha rubra. Pode estar relacionado com a menina. António agarrou o telemóvel com força. O quê? Um colar velho com a letra M gravada. António ficou quieto, olhando para o quarto onde a pequena luz se refletia no rosto tranquilo de Mariana. Ainda estava enevoado quando António saiu de carro do centro da vila. Rui Silva esperava-o em frente a uma velha casa de campo na orla da floresta da folha rubra. A porta pendia torta, as telhas do telhado cobertas de musgo e um cheiro a umidade e lenha velha persistia ao redor. Uma fita amarela da cena do crime isolava a entrada. Encontramos estas coisas esta manhã, disse Rui Silva, apontando para uma mesa improvisada no interior. Sobre ela, havia alguns artigos, uma boneca com os membros partidos, um pequeno caderno manchado de lama e um colar de prata manchado com a letra M gravada. Perto, jazia uma fotografia rasgada que mostrava 5 ou 6 crianças com uniformes semelhantes, os seus rostos desfocados. António inclinou-se, os seus olhos fixos na letra M do pendente. Parece-se exatamente com a letra que a menina conseguiu escrever no primeiro dia. Rui Silva assentiu. É provável que seja dela. Os locais encontraram este esconderijo enquanto limpavam um barracão de madeira. A casa costumava pertencer a uma instalação infantil, abandonada há quase 6 anos. Havia suspeitas de atividade ilegal na altura, mas nunca provas suficientes. António endireitou-se, a sua mão a agarrar ligeiramente a borda da mesa. Quer ficar com o colar e a foto? Vou mostrá-los à Mariana. De acordo. Mas se ela se lembrar de alguma coisa, avise-me imediatamente. Prometo. Nessa tarde, regressou ao apartamento. Mariana estava sentada junto à janela a desenhar, Canela aos seus pés. António colocou a pequena caixa sobre a mesa, empurrando-a suavemente na sua direção. Dá uma olhada. Parece-te familiar. A menina inclinou a cabeça, a sua mão a tocar na corrente de prata. Os seus olhos detiveram-se na foto, depois semicerraram-se lentamente. Eu. Já vi este lugar. Sandra, sentada ao seu lado, ficou imóvel. O que disseste? A casa. Tinha uma porta de metal. À noite, ouvia-se o som de um cadeado a rodar. Havia muitos amigos lá. Depois, um dia. Ninguém voltou a falar. A voz de Mariana desvaneceu-se. Canelo levantou a cabeça, colocando uma pata sobre o seu joelho. António permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Inclinou-se, a sua voz muito baixa. Está tudo bem, minha querida. Não tens de tentar lembrar-te de mais nada. Já estás a salvo. Sandra olhou para ele, compreensiva. Quando Mariana adormeceu, ela disse suavemente, a memória está a voltar. Eu sei. Mas forçá-la pode causar pânico. Mantenha isto em privado. Não volte a tocar no assunto até que o psicólogo chegue. Caiu a noite. Quando todos dormiam, António permaneceu no seu escritório, em frente a um grande mapa coberto de símbolos marcados. Abriu o seu computador portátil, acedendo à antiga base de dados da empresa. Apareceu uma lista de propriedades em redor da folha rubra, a maioria datando dos anos em que esteve diretamente envolvido no investimento. Os seus olhos detiveram-se num nome familiar, Grupo de Propriedades Luz Verde. Uma empresa que se tinha oferecido para vender o terreno há anos, uma oferta que ele tinha recusado. Fez zoom no mapa. As coordenadas coincidiam com a localização que Rui Silva tinha mencionado. Um profundo vinco sulcou a sua testa.
António pegou no telefone, marcando um número familiar. A voz do outro lado era áspera, mas familiar. Paulo. Já passou algum tempo. António. Preciso de perguntar sobre a propriedade Luz Verde. Tu trataste desse processo na altura. Um momento de silêncio, depois Paulo Ramos falou rapidamente. Ainda estás a pensar nisso? Pensei que tinhas vendido todas as ações relacionadas. Paulo, preciso de saber quem é o dono dessa área agora. Não devias investigar demasiado, Pires. Esse lugar está ligado a muita gente. Aconselho-te a deixar isso. António agarrou o telefone. Não posso deixar. Uma menina sobreviveu de lá. Pires. O outro lado ficou completamente em silêncio. Nesse caso, estás a tocar em algo que eles não querem que seja lembrado. Tem cuidado. A chamada terminou. Ele ainda estava ali sentado, a olhar para as linhas sobrepostas no mapa. Canelo entrou em silêncio, deitando-se aos seus pés. A chuva fora da janela começou a cair, as gotas a tornarem-se mais pesadas. A porta do quarto de Mariana abriu-se com um rangido. Ela saiu, o cabelo desarrumado, os seus olhos sonolentos e cansados. Pai. Ainda não te deitaste? António virou-se, a sua voz instantaneamente mais suave. Ainda não. Tiveste um sonho. Ela abanou a cabeça, depois caminhou para a janela. Está a chover de novo. Ele observou-a, as luzes da cidade a refletirem-se nos seus olhos. Uma luz pequena e vibrante. Mariana apoiou-se no parapeito. Canelo olhou para ela. Ninguém falou mais, apenas o som da chuva constante e pesada. António dobrou o mapa, vestindo o casaco. O seu olhar dirigiu-se para a varanda, onde o vidro se estava a embaciar com umidade. A chuva tornou-se mais forte, e o trovão distante ressoou como uma chamada da zona florestal, expectante. António pegou nas chaves do seu carro. Parou por um instante à porta, com os olhos fixos no aguaceiro exterior. A sua mão fechou-se num punho. Depois, abriu a porta e saiu, dirigindo-se de novo para onde tudo começou. A floresta da folha rubra. De manhã, o nevoeiro ainda era espesso, uma fina camada de nuvem a pairar sobre os picos da floresta da folha rubra. Pequenas gotas de chuva agarravam-se às folhas, batendo no capô do carro. António desligou o motor e saiu. Rui Silva e 2 técnicos seguiram-no, cada um levando equipamento de detecção e sacos de evidências. O ar frio e úmido tornava a sua respiração visível. A casa de campo abandonada fica a oeste, disse Rui Silva, apontando para o trilho coberto de folhas secas. O grupo de patrulha encontrou algumas coisas ontem. Ainda não recolhemos tudo. António assentiu, caminhando em silêncio. A lama chegava à parte superior das suas botas, mas não parou. Troncos de árvores cobertos de musgo, paredes de madeira podres e um cheiro a umidade de velhice faziam com que o grupo sentisse que estava a entrar num mundo esquecido. Quando se aproximaram da casa de campo, Rui Silva indicou-lhes que parassem. Por aqui. À sua frente, havia uma pequena casa de madeira com um telhado de 2 águas parcialmente desmoronado. Debaixo do alpendre, fragmentos de vidro partido misturados com lama. Algumas molduras de metal partidas estavam espalhadas. Um técnico ajoelhou-se, varrendo uma camada de folhas em decomposição com uma mão elevada. Algo aqui. Tirou um par de sapatos de criança, rasgados e gastos, as solas quase desprendidas. António ficou a olhar, os seus olhos fixos nos minúsculos sapatos. Caminhou mais perto, agachando-se junto ao técnico. A poucos passos de distância, outro pequeno objeto jazia meio enterrado na terra. Um pedaço de madeira descolorido. Escovou suavemente a lama e, quando as letras apareceram, a sua garganta apertou-se. Mariana. A letra era desajeitada, infantil, esculpida com uma faca pequena, seguramente obra de uma criança. Rui Silva aproximou-se, a sua voz baixa. Pode ser onde as crianças ficaram. Vamos enviá-lo para exame. António assentiu debilmente, ainda a olhar para o pedaço de madeira na sua mão. Apertou com força, depois, inconscientemente, recuou alguns passos. A chuva começou a cair com mais intensidade, lançando uma cor cinzenta pálida sobre os ombros do seu casaco. Sr. Pires, é melhor irmos embora daqui. A equipa forense encarregar-se-á disto. António não disse nada, simplesmente ficou a olhar para a casa de campo, os seus olhos profundos e distantes. Depois, virou-se em silêncio. Ao sair da zona florestal, o carro parou em frente a uma placa de madeira em ruínas. A inscrição desvanecida com os anos, Lar Luz Verde. António saiu,
a sua mão a tocar na superfície da placa, sentindo a pintura a descascar. Tinha visto este nome em arquivos de investimento há quase 10 anos. Agora, aparecia como uma ferida não curada. Quando regressou ao carro, Rui Silva disse: "Estamos a verificar os registros do Luz Verde. Se foi de facto uma instalação que acolheu crianças, será necessária uma investigação completa." António respondeu em voz baixa: "Não vou esperar tanto." No caminho de regresso, conduziu devagar pela encosta com vista para a vila. O vento arrastou o aroma a pinho e terra úmida para dentro do carro. Lá fora, o tempo transformou-se numa garoa ligeira de novo. Nessa tarde, ligou uma organização de bem-estar infantil na cidade, apresentando-se e declarando o seu desejo de rastrear informações relacionadas com o Lar Luz Verde. Mas do outro lado, o diretor manteve um tom firme. "Peço desculpa, Sr. Pires, mas não tem autoridade legal para aceder aos registros de menores. Só trabalhamos com agências policiais. Posso financiar esta investigação. Agradecemos a oferta, mas este é um assunto de confidencialidade que não pode ser abordado por meios financeiros." António ficou parado, olhando para a distância. "Compreendo." Desligou o telefone, o som frio da desconexão a ressoar na grande sala. Nessa noite, Mariana começou a espirrar, a sua testa quente. Sandra chegava tarde devido a um turno de emergência. António não esperou. Ele mesmo preparou água morna e um pano. Colocou a sua mão sobre a testa da menina, sentindo o calor crescente. Canelo jazia em silêncio debaixo da cama, gemendo suavemente cada vez que Mariana o fazia. António mudava o pano constantemente, os seus olhos cansados, mas nunca deixando a menina. Cada vez que Mariana se agitava, ele apertava suavemente a pequena mão na sua. "Dorme. Já estás a salvo." Falou como uma nana, a sua voz baixa e constante. Fora da porta, a chuva caía implacavelmente. De manhã, quando Sandra chegou, António ainda estava no mesmo lugar. A sua camisa estava amarrotada, os seus olhos tinham olheiras escuras, mas o seu olhar suavizou-se quando viu Mariana a dormir profundamente. "Dormiu alguma coisa?" perguntou Sandra suavemente. "Não. Não foi necessário." A febre dela baixou. Sandra começou a dizer mais, mas parou. A primeira luz do dia filtrou-se através das cortinas, projetando um suave brilho amarelo sobre o quarto. Enquanto arrumava a cama, Sandra descobriu um pequeno pedaço de papel metido debaixo da almofada de Mariana. Abriu. Um desenho a lápis de cera. A imagem mostrava uma casa pequena, uma cerca de madeira e algumas crianças de mãos dadas debaixo de um carvalho. Na parte inferior, havia uma linha de escrita vacilante, onde já ninguém chora. Sandra levou o papel para a secretária. Ela sonhou com isto. António olhou para ele durante muito tempo, sem dizer nada. Depois, assentiu suavemente, os seus olhos fixos na frase escrita à mão. "Pode não ser apenas um sonho. Pode ser uma recordação." Nessa tarde, saiu de casa e foi ao escritório do seu advogado. "Quero estabelecer uma fundação de caridade", disse enquanto se sentava. "Um lugar para crianças abandonadas ou afetadas por amnésia. Quero começar imediatamente." O advogado tomou notas rapidamente. "O nome da fundação, senhor?" António olhou pela janela, onde o sol brilhava através do edifício alto. Depois, respondeu suavemente: "Abrigo do Amanhecer. Prepararei toda a papelada hoje mesmo. Sem demoras. Que seja o mais rápido possível." Enquanto saía do escritório, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de Rui Silva. "Alguém quer encontrar-se consigo em privado sobre a antiga propriedade. Paulo Ramos." "Paulo." António fez uma pausa, lendo a mensagem de novo. "Paulo." O seu antigo colega que costumava gerir investimentos locais. Nessa tarde, o céu tornou-se sombrio de novo. Conduziu até um café nos arredores, onde Rui Silva tinha organizado o encontro. O vidro da janela estava coberto de gotas de água, o cheiro a café torrado enchia o ar. No canto interior, Paulo esperava, vestido com um casaco castanho, o seu rosto com um aspecto muito mais abatido do que antes. António aproximou-se, colocando o envelope com o arquivo que Rui Silva tinha reencaminhado sobre a mesa. "Disseste que tens algo para me mostrar." Paulo levantou a vista, evitando o seu olhar, a sua mão a agarrar com força a chávena de café fumegante. "Antes de dizer qualquer coisa, Pires, tens de saber que isto não devia ser desenterrado." "Já me disseste isso?" respondeu António, a sua voz tranquila, mas firme. "Mas agora sei que houve crianças abandonadas naquele lugar. Não posso ignorar isso." Paulo suspirou, abrindo o envelope. Lá dentro,
havia alguns documentos antigos, a tinta desvanecida. Este é o contrato entre o Luz Verde e um grupo de investimento anónimo. Alugaram o terreno com o propósito de cuidado especial de menores. Na realidade, era uma fachada. Aceitavam doações, mas ninguém verificava as condições reais. António olhou para os documentos, o seu dedo a bater ligeiramente na mesa. Quem estava por trás disto? Não está claro, Paulo. Só sei que alguém da tua empresa assinou esse arquivo sem saber a verdade. Quem? Paulo ficou em silêncio, olhando pelo vidro da janela. Pires, estás a tocar em algo que custou a várias pessoas as suas carreiras inteiras. Não tenho a certeza de poder proteger-te se continuares. António inclinou-se para a frente, a sua voz baixa, mas clara. Não preciso de proteção. Só preciso da verdade. Paulo não disse mais nada, simplesmente deslizou o documento na direção de António, os seus olhos ainda a evitarem o olhar do seu oponente. Não estou aqui para discutir ética. Mas se já te decidiste, lê a última página com atenção. Lá fora, a chuva começou a cair de novo. A janela embaciou, refletindo duas figuras, uma inclinada para ler, a outra sentada imóvel, os seus olhos cheios de conflito. Canelo estava em casa, deitado junto à cama de Mariana, levantando a cabeça cada vez que ouvia um trovão distante. António dobrou o envelope, colocando-o sobre a mesa. Paulo levantou a vista, os seus olhos a evitarem o contacto, os seus dedos a baterem ritmicamente na chávena de café. António sentou-se em frente a Paulo Ramos, o homem que tinha sido o seu braço direito durante quase 10 anos em investimento imobiliário. Um envelope grosso jazia sobre a mesa entre eles. Paulo empurrou-o na sua direção. Esta é uma cópia de todo o contrato do Lar Luz Verde. Guardei-a antes de deixar a empresa. O teu nome está nele. Na página final da assinatura. António abriu o envelope, os papéis amarelados a rangerem. Na primeira página, apareceu o logótipo da sua empresa, juntamente com um selo descolorido. A frase Projeto de Desenvolvimento Benevolente para a Educação e Reabilitação Juvenil estava impressa a negrito. Passou para a página seguinte. Uma longa lista de acionistas e investidores e, perto do final, a sua assinatura. A letra familiar fez-o congelar. Paulo falou, a sua voz rouca. Na altura, o projeto era considerado legítimo. Mas depois de te desvinculares, outro grupo assumiu o controle em silêncio. Converteram-no numa instalação juvenil ilegal. As crianças eram exploradas para experiências médicas, algumas foram levadas para outro lugar. Quando eu soube, todos os documentos tinham sido transferidos. António permaneceu em silêncio, as suas mãos juntas. Estás a dizer que eu os financiei indiretamente? Não intencionalmente, sim. Mas legalmente, foste o investidor fundador. Se a investigação se alargar, o teu nome estará no arquivo inicial. António olhou pela janela, onde a chuva da tarde desenhava longas riscas. Respirou devagar, agarrando a sua chávena de café com tanta força que os seus dedos tremeram ligeiramente. Por que não denunciaste isto antes? Paulo evitou o seu olhar. Tentei. Mas as pessoas ameaçaram cortar todos os meus contratos se eu abrisse a boca. Perdi quase tudo, Pires. O silêncio prolongou-se. Paulo, o único som no café era o tic-tac do relógio. Paulo disse em voz baixa, as autoridades estão a alargar a investigação agora. Precisam de uma testemunha de alto nível que confirme o processo de investimento inicial. Mas aconselho-te a não te mostrares. A imprensa vai destroçar-te. Já foste um herói tecnológico, não devias sacrificar tudo por um lugar que já ruiu. António levantou-se. Deixei que acontecessem demasiadas coisas em silêncio. Paulo observou, os seus olhos cheios de uma mistura de preocupação e resignação. No caminho para casa, o vento uivava, trazendo o aroma a pinho e chuva úmida. António conduziu pelas ruas, a sua mente pesada. Quando chegou ao apartamento, Sandra estava a ajudar Mariana a organizar brinquedos no tapete. A menina virou a cabeça quando ouviu a porta abrir-se. Pai, estás em casa. A sua voz ressoou claramente, o seu sorriso brilhante. António parou, o seu rosto tenso a suavizar-se de repente. Sentou-se junto à menina, ajudando-a a colocar as peças finais do pequeno puzzle da casa de madeira. Canelo jazia perto, olhando para cima e dando um suave latido de boas-vindas. A cena fez com que António sentisse uma calma reconfortante no seu coração. Nessa noite, quando Mariana estava a dormir, abriu uma gaveta no seu escritório onde uma pequena caixa de madeira tinha estado fechada à chave durante muitos anos. Depois, abriu-a. Lá dentro, havia artigos que pertenceram à sua falecida filha, um pente de madeira, um caderno de esboços e uma fotografia dele,
da sua esposa e da sua filha na floresta da folha rubra. O sorriso da menina na foto coincidia casualmente com o sorriso de Mariana. Segurou a foto durante muito tempo, a luz amarela a iluminar a sua mão trêmula. Sussurrou: esta menina não veio a mim por acaso. De manhã cedo, ligou a Rui Silva. Estou pronto para cooperar. Quero fornecer todos os registros financeiros relacionados com o Luz Verde. Rui Silva guardou silêncio por alguns segundos. Tenha certeza. Isto porá o seu nome na lista de investigação preliminar. A imprensa pode aproveitar-se desta história. Não me importo. O que quero é que a verdade seja conhecida. Rui Silva assentiu do outro lado. Entendido. Enviarei alguém para recolher os documentos hoje. Quando desligou, António saiu para a sala de jantar. Mariana estava sentada a colorir. Pai. Levantou a vista, estendendo o papel. Olha, pai. O Canelo e eu no jardim. Ele inclinou-se, vendo 3 figuras no desenho: Mariana, Canelo e um homem de cabelo prateado de pé atrás. Perguntou suavemente: quem é este homem? A menina inclinou a cabeça. És tu. Eu desenhei-te. António sorriu, colocando a sua mão no ombro dela, os seus olhos a olharem pela janela embaciada. É lindo. A manhã tranquila passou pacificamente. Sandra estava a limpar a mesa da sala de jantar quando a campainha tocou. Um segurança do resto chão ligou. Sr. Pires, alguém da inspeção financeira quer vê-lo. Sandra virou-se, dizendo em voz baixa: estão à sua procura. António levantou-se, ajustando a camisa. Mariana levantou a vista, preocupada. Quem são, pai? Apenas algumas pessoas que precisam de fazer algumas perguntas. Tu fica aqui com a doutora Sandra, de acordo. Caminhou para o corredor, a luz branca a brilhar no seu rosto tranquilo. As portas do elevador abriram-se, refletindo a sua imagem no espelho de aço. Um homem que tinha decidido que já não fugiria do seu passado. Sandra abriu a porta da sala de estar, vendo-o sair. Lá fora, 2 homens com casacos cinzentos esperavam. Um deles mostrou o seu distintivo. Inspeção financeira. Temos algumas perguntas sobre o caso Luz Verde. António assentiu debilmente, os seus olhos serenos, mas profundos. Depois, saiu do enquadramento e disse: na primeira manhã de inverno, o vento soitava a longa rua em frente à mansão de António. 2 carros escuros estavam estacionados impecavelmente fora do portão. 2 homens com casacos cinzentos saíram, levando pastas. Apresentaram-se brevemente: inspeção financeira. Estamos designados para rever todos os registros de doações e transações relacionados com o Fundo Folha Rubra. António acompanhou-os ao seu escritório, o seu comportamento ainda tranquilo. Por favor, examinem o que precisarem. Tenho todos os originais e cópias, disse, abrindo o cofre e tirando uma pilha grossa de arquivos cuidadosamente organizados, cada página marcada com esmero. Enquanto reviam os documentos, Sandra ficou em silêncio no corredor, os seus olhos a olharem ansiosamente para o quarto. Desde a visita da inspeção, as notícias tinham começado a vazar para a imprensa. As manchetes espalharam-se pela internet: o multimilionário António Pires ligado a centro infantil dissolvido, o mistério do Fundo Folha Rubra, esforço humanitário ou fachada financeira. Todas as manhãs, veículos de imprensa estacionavam fora do portão. Sandra teve de manter as cortinas bem fechadas para que Mariana não visse. Vais fazer uma pausa da escola por um tempo, de acordo, disse suavemente. Eu ensino-te em casa. Mariana assentiu, os seus olhos desconcertados. Por causa daquelas pessoas lá fora. Sandra assentiu debilmente. Sim. Mas não te preocupes, tudo vai passar. A mansão, outrora tranquila, tornou-se uma pequena fortaleza isolada. Durante o dia, só se ouvia o som de Canelo a correr no jardim. À noite, a tênue luz amarela estendia-se pelo corredor, refletindo-se nas obras de arte emolduradas. António sentava-se frequentemente no seu escritório até altas horas da noite, com documentos empilhados à volta da sua secretária. Estava cansado, mas mantinha uma sensação de calma. A sua voz baixa quando falava com Sandra: se o meu passado causou consequências, eu enfrentá-las-ei. Mas eles precisam de ver uma coisa, que não estamos a fugir. Mariana percebeu claramente a mudança nele. Sorria menos, os seus olhos estavam sombreados pela falta de sono enquanto lia os arquivos. Uma noite, ela entrou timidamente no quarto, segurando uma chávena de chá e um pedaço de papel dobrado. Colocou ambos sobre a secretária, dizendo suavemente: fiz-te chá. E também escrevi algo para ti. António levantou a vista.
A letra trêmula dizia claramente: "Eu acredito em ti." Ficou em silêncio durante muito tempo, depois dobrou o papel, um raro sorriso a cruzar o seu rosto. "Obrigado." Colocou o papel junto ao candeeiro da secretária, onde a luz o iluminava melhor. A partir desse dia, a nota permaneceu ali, como um lembrete cada vez que se sentia fatigado. No dia seguinte, Rui Silva apareceu, encharcado pela chuva. Colocou um arquivo sobre a mesa. Encontramo-lo. A pessoa por trás de toda a Operação Luz Verde era um grupo de investimento fantasma, usando o nome da tua antiga empresa para lavar dinheiro e receber subsídios. António olhou para ele, a sua voz baixa. "Foram detidos. Estamos a trabalhar nisso. Mas o interessante é, não estiveste diretamente envolvido. Usaram o nome antigo da tua empresa e códigos legais. Todas as transações ocorreram depois de te desvinculares." António recostou-se na sua cadeira, exalando suavemente, como se um grande peso tivesse sido levantado do seu peito. Mas apenas um momento depois, disse: "Se tive alguma participação, mesmo que indireta, quero corrigi-la. Vou estabelecer um fundo de ajuda para as vítimas." Rui Silva olhou para ele, assentindo lentamente. "Imaginei que o farias." Nessa tarde, Sandra e António sentaram-se na sala de estar, música suave a tocar ao fundo. O esboço inicial para a nova fundação estava estendido sobre a mesa. "Abrigo do Amanhecer", disse António, a sua voz profunda e firme. "O nome é tirado da Declaração de Mariana, onde já ninguém chora. Quero que este lugar seja verdadeiramente um novo começo." Sandra olhou para ele, os seus olhos surpreendidos e comovidos. "Ainda planeia ser o rosto público da Fundação, mesmo com a tempestade mediática em curso. Não quero ser anónimo. O que correu mal na escuridão só pode ser consertado com luz." A declaração deixou Sandra em silêncio por um longo momento. Compreendeu que, por trás do homem que tinha sido o frio símbolo do mundo financeiro, havia agora um pai a procurar recuperar a sua própria alma. Enquanto falavam, o tempo tornou-se tempestuoso de repente. "Mariana." O vento uivou através dos vidros das janelas e o primeiro trovão distante retumbou, reverberando pela casa. Mariana, no quarto ao lado, ouviu o trovão e saiu a correr, agarrando uma manta velha. O seu rosto estava pálido, os olhos muito abertos, e o corpo a tremer. "Pai." António levantou-se instantaneamente, correndo para a levantar. "Está tudo bem. Já não tens de ter medo. Estou aqui." A menina abraçou-o com força pelo pescoço, afundando o rosto no seu ombro. O trovão soou de novo. Canelo latiu ruidosamente, correndo para a janela como para afugentar a tempestade. "Sandra." Sandra fechou rapidamente as janelas, puxando as cortinas. As luzes do quarto piscaram em uníssono com o relâmpago. António sentou-se numa cadeira, ainda a segurar Mariana, acariciando suavemente o seu cabelo. "Ouve, é só o som da chuva. Não te pode fazer mal." Mariana assentiu debilmente, mas ainda choramingava. "Tenho medo do lugar escuro, onde a porta se fecha à chave." Ele abraçou-a mais forte, a sua voz sólida. "Não haverá mais portas que te prendam. Prometo." Lá fora, a chuva tornou-se mais intensa. As luzes do quarto piscaram algumas vezes, depois apagaram-se. O quarto ficou mergulhado na escuridão, apenas o débil brilho azul do ecrã do computador permanecia. Canelo ladrava continuamente, depois correu para se deitar perto dos pés de Mariana. Sandra trouxe uma manta extra, colocando-a suavemente sobre ambos. "Está frio?" disse suavemente. António apenas assentiu, os seus olhos fixos na cortina que balançava com o vento. Perto da meia-noite, a chuva ainda não tinha parado. Quando Mariana estava a dormir, António deitou-a suavemente, agasalhou-a e depois saiu para o seu escritório. Sandra sentou-se numa cadeira, os seus olhos ainda ansiosos. "A tempestade é maior do que o previsto", disse. "Sim, mas acho que não é só o tempo", disse ele. Sandra franziu o senho. "O que quer dizer?" António tirou um envelope estranho da gaveta. "Uma carta da inspeção, enviada esta tarde. Lá dentro, há uma cópia do documento de transferência do Luz Verde. Há uma assinatura falsificada com o meu nome." Sandra ofegou. "Significa que ainda estão a tentar culpá-lo. Alguém quer que eu pare." Rui Silva também suspeita. Nesse preciso momento, um forte trovão abalou a moldura da janela. As luzes piscaram e apagaram-se. O quarto ficou mergulhado na escuridão, apenas o débil e sinistro brilho azul do ecrã do computador permanecia. Canelo latiu freneticamente. António saiu para o corredor, prestes a acionar o interruptor da luz de reserva, quando congelou. No chão, algo brilhava debilmente.
Inclinou-se. Um pequeno envelope tinha sido empurrado por debaixo da porta. Abriu, mas lá dentro havia apenas um pedaço de papel em branco. Uma única linha escrita com tinta preta, pesada e inclinada. Para agora, Pires. Sandra saiu, vendo-o parado, imóvel, o seu rosto sem cor. O que é? António entregou-lhe o papel. Um relâmpago fora da janela iluminou a escrita, a tinta preta clara. Na manhã seguinte, o nevoeiro ainda era espesso, pairando como um fumo fino à volta do jardim. António sentou-se no seu escritório, olhando de novo para o papel com a letra trêmula. Para agora, Pires. A tinta preta estava seca, mas a sensação de frio na sua espinha dorsal permanecia. Guardou-o numa gaveta fechada à chave, como para enterrar a ameaça latente lá dentro. A porta abriu-se suavemente. Rui Silva entrou, o seu casaco úmido da chuva. Olhou ao redor e falou em voz baixa: estamos a verificar as imagens da câmara do portão. Não apareceu nenhum estranho. O remetente pode ter deixado a carta de antemão. António assentiu. Quem acha que quer que eu pare? Rui Silva respondeu: pode ser alguém que beneficiou do luz verde. Mas não deve baixar a guarda, António. António ofereceu um leve sorriso, os seus olhos tranquilos. Eles não podem levar o que eu encontrei. O oficial olhou para ele durante alguns segundos, depois foi-se embora, deixando um longo silêncio no quarto. António levantou-se, servindo-se de uma chávena de chá. Sobre a mesa, estava o plano final do Abrigo do Amanhecer, o centro de apoio infantil no qual tinha posto todo o seu coração. Nessa tarde, finalizou o contrato para adquirir o antigo terreno da Folha Rubra. Já não era um baldio desolado, a área seria reconstruída como um espaço dedicado a crianças abandonadas. Enviou o plano a Sandra. Precisa de começar a contratar pessoal. Pessoas que queiram realmente curar, não apenas fazer um trabalho. Sandra sorriu suavemente, assentindo. Eu escolhê-los da mesma forma que o senhor escolheu salvar uma pessoa. Mariana foi a mais entusiasmada de todas. Desenhou dezenas de pequenos desenhos, o céu, os carvalhos, crianças de mãos dadas. Em cada imagem, acrescentou uma linha na sua letra redonda, onde o começo é de novo. António pendurou todos eles na parede do seu novo escritório. Alguns estavam ao contrário, outros tortos, mas não os corrigiu, porque para ele, essa mesma imperfeição fazia com que tudo parecesse autêntico. Canel teve o seu próprio papel. Sandra levou o cão a um centro de treino, inscrevendo-o num curso de terapia de apoio emocional. Nas primeiras sessões, Canel sentava-se tranquilamente junto das crianças recém-chegadas, apenas apoiar a cabeça no seu colo parecia derreter o medo nos seus pequenos olhos. Mariana gabava-se orgulhosamente por todo o lado: Canel é um cão curador. O tempo de dezembro era mais frio, o vento da floresta da Folha Rubra arrastava o cheiro a agulhas de pinheiro. Uma tarde, António levou Mariana a visitar a floresta onde tudo começou. O caminho estava agora limpo, já não havia vegetação rasteira, apenas o cheiro a terra úmida e o ranger das folhas secas. Mariana sentou-se no banco da frente, agarrando o seu urso de peluche, os seus olhos brilhantes. Pai, o carvalho ainda está lá. Sim, ainda está de pé, tal como quando te encontrei. Pararam na antiga clareira. O carvalho continuava alto, as suas grandes raízes a emergirem do solo. Mariana caminhou até ele, a sua pequena mão colocada suavemente sobre a casca. Depois, virou-se e sorriu. Ele não se esqueceu de nós. António tirou uma pequena placa de madeira do bolso, esculpida com as palavras: aqui, duas pessoas se encontraram. Ele e Mariana cravaram a placa no chão, o som a ressoar suavemente num espaço tranquilo. Canelo estava perto, abanando suavemente a cauda. Sabes, Mariana, disse António, uma vez pensei que nunca mais voltaria a encontrar ninguém na minha vida. Mas talvez tu sejas a coisa que eu nunca ousei procurar, mas que me foi dada. Mariana levantou a vista, inclinando a cabeça. Eu também não te procurei. Mas o céu trouxe-me a ti. Ele sorriu, acariciando suavemente o seu cabelo. Talvez sim. Nessa noite, enquanto regressavam, começou uma garoa ligeira. Rui Silva estava à espera à porta. Sorriu, apertando a mão de António. Tenho boas notícias, António. As autoridades acabaram de fechar o caso Luz Verde. Estás completamente ilibado. António sorriu debilmente, os seus olhos a clarearem depois de dias de fardo. Obrigado, Rui Silva. Mais uma coisa, disse Rui Silva, tirando um envelope do bolso. O departamento quer que assista a uma cerimónia de agradecimento na próxima semana. Toda a vila está a falar. A imprensa mudou o seu tom.
Apenas 2 dias depois, os principais jornais publicaram manchetes: multimilionário encontra nova vida através da compaixão, António Pires e o lar para crianças esquecidas. Uma fotografia dele, de pé ao lado de Mariana e Sandra em frente à nova propriedade, foi amplamente divulgada. Nessa noite, Mariana recortou cuidadosamente os artigos de notícias e colou-os num álbum de recortes. Depois, acrescentou uma linha em caneta vermelha: estou orgulhosa de ti, pai. Ao ver a menina com a cabeça inclinada sobre a sua escrita, António aproximou-se, colocando suavemente uma mão no seu ombro. O que estás a fazer? Estou a guardar o dia de hoje, ela sorriu, o seu hálito leve. Assim, se te esqueceres mais tarde, eu lembro-te. Ele não respondeu, apenas assentiu debilmente e saiu do quarto. Mas ao chegar à porta, parou, virando-se para olhar para a menina, o seu cabelo despenteado, os seus olhos a brilharem à luz do candeeiro da secretária. Um momento de paz que pensou que nunca mais teria. Nessa noite, a casa encheu-se de risos. Sandra cozeu uma tarte de maçã, o aroma a canela e manteiga a misturar-se, espalhando-se por toda a cozinha. Mariana subiu para uma cadeira, segurando um batedor, a mexer a massa. Canelo, deitada aos seus pés, ocasionalmente lambia a sua mão, fazendo-a rir incontrolavelmente. António misturava massa numa tigela grande, a sua camisa manchada de farinha branca. Sandra riu. Primeira vez que te vejo assim. Primeira vez que quero sujar-me um pouco, respondeu ele, o seu meio sorriso surpreendentemente quente. Quando o primeiro lote de tarte saiu do forno, Mariana aplaudiu. Cheira tão bem. Tu és a chefe principal, brincou Sandra. Não, o Canelo é o subchefe. A menina inclinou-se para acariciar a cabeça do cão. António olhou ao redor da mesa de jantar. A luz amarela refletia-se nos rostos de 3 pessoas, uma mulher jovem, uma menina pequena e um cão a dormir. Exalou lentamente, um sorriso silencioso, mas genuíno, no seu rosto. Depois de muitos anos, essa sensação de paz simples aligeirou o seu coração. Assim que acabaram de arrumar a mesa, o telefone tocou, quebrando a atmosfera acolhedora. Sandra secou as mãos, prestes a atender, mas António indicou-lhe que o deixasse a ele. Pires a falar. Era Rui Silva do outro lado, a sua voz apressada e rouca. Pires. Estás em casa? Sim. O que se passa? Preciso que venhas ao centro imediatamente. Algo está a acontecer na nova propriedade. Podes sair agora. António congelou. O que aconteceu? Não tenho a certeza, mas é melhor que venhas. Rui Silva desligou rapidamente, o som misturado com a chuva do outro lado. António pousou o telefone, os seus olhos a mudarem de cor. Sandra aproximou-se, preocupada. O que se passa? Há um problema no centro. O quê? António tirou o avental, vestindo rapidamente o casaco. Deixa-me ir contigo. Não. Fica com a Mariana, disse firmemente. Depois, virou-se para a menina. Mariana estava de pé atrás da cadeira, o seu rosto confuso. Pai, onde vais? Só preciso de sair um pouco. Volto em breve. Posso ir? Ele ajoelhou-se, colocando a sua mão no ombro dela. Desta vez não, minha querida. Fica aqui com a doutora Sandra e o Canelo, de acordo. Mariana franziu os lábios, assentindo ligeiramente. Prometes que voltas? António ofereceu um leve sorriso, depois virou-se. Prometo. Agarrou nas suas chaves, abriu a porta e saiu. A chuva começou a cair fortemente. Mariana correu para o umbral, a sua pequena voz a ressoar entre os trovões. Pai. António olhou para trás, vendo apenas a menina de pé na luz do enquadramento da casa enquanto ele desaparecia na chuva, onde a tempestade esperava. António, a estrada que conduzia à propriedade da Folha Rubra estava escorregadia pela água, refletindo os faróis que aceleravam através do nevoeiro. Chegou e encontrou trabalhadores da construção reunidos do lado de fora, todos com ar ansioso. Lá dentro, as luzes estavam apagadas, apenas algumas lanternas projetavam fachos esporádicos nas paredes inacabadas. Corte de energia em toda a área, senhor. O gerente da obra aproximou-se rapidamente, a sua voz urgente. Estamos a verificar a estação transformadora na parte de trás. António assentiu, sem dizer nada, dirigindo-se diretamente ao edifício quase terminado. Rui Silva seguiu de perto, o seu casaco coberto de lama. Há alguém ferido? Não, é só o sistema elétrico recém-ligado. Ainda não é estável. Separaram-se, verificando cada secção na escuridão. As lanternas varriam as paredes a meio pintar, os bancos de madeira recém-instalados que ainda cheiravam a pinho fresco.
O vento assobiava através das molduras das portas, arrastando a estranha frieza da zona florestal. António parou em frente ao quarto maior, o espaço destinado a ser a biblioteca do centro. Tocou ligeiramente na parte superior da mesa, dando um leve sorriso. Um pouco de silêncio antes de tudo começar. É bom. Rui Silva riu-se entre dentes, abanando a cabeça. Primeira vez que te vejo tão calmo durante um apagão, Rui Silva. Mas depois de todos estes anos, um pouco de escuridão já não assusta, respondeu António, a sua voz profunda e serena. Momentos depois, um grito de alegria ressoou da área de controlo. Voltou a energia. Toda a propriedade se iluminou. Dezenas de luzes amarelas acenderam-se simultaneamente, projetando luz nas paredes brancas imaculadas. A luz refletiu-se na pintura ainda úmida, criando um efeito brilhante, como um amanhecer a inundar lentamente o que outrora foi a área mais escura da vila. António levantou a vista e olhou ao redor, inalando profundamente o cheiro a pintura nova misturado com terra úmida. Não disse nada, mas os seus olhos continham algo como uma serenidade rara. Rui Silva deu-lhe uma suave palmada no ombro. Parece que a folha rubra acabou de se acender de novo. Nessa tarde, o carro de Sandra e Mariana parou no portão do centro. A menina saltou primeiro, agarrando uma cesta de produtos de pastelaria ainda quentes, correndo e gritando, pai. Trouxe tarte de maçã. António virou-se, sorrindo. Isso é para todos. Sim. E para o Canelo também. Sandra seguiu, levando um termos de café quente. Eu disse-lhe para esperar no carro, mas ela insistiu em vir. Deixa-a correr. Este lugar precisa de um pouco de riso, disse António, o seu olhar a suavizar-se. O grupo descansou na sala grande, no meio do cheiro desvanecido da pintura nova e do aroma à tarte de maçã que se espalhava por todo o espaço. Rui Silva contou sobre o corte de energia dessa manhã. Todos riram suavemente da situação que parecia séria, mas que se revelou uma pequena falha. Mariana riu às gargalhadas quando viu o oficial Rui Silva coberto de lama. O senhor também caiu. Sim. Mas sou rápido a levantar-me, respondeu ele com um sorriso, fazendo todos rirem. António saiu para o alpendre, onde o vento estava fresco. À sua frente, estava a vista panorâmica do centro recém-terminado, edifícios brancos brilhantes com molduras de madeira, árvores jovens recém-plantadas e um caminho de pedra que conduzia a um pequeno parque infantil no meio. Perto da entrada, a placa Abrigo do Amanhecer, um lugar para começar de novo, acabava de ser instalada, a luz a apanhar as letras de metal, brilhando como se estivessem recém-polidas. Ficou ali durante muito tempo, sem dizer nada, apenas contemplando em silêncio o resultado de uma jornada que tinha resistido a demasiadas noites de chuva e momentos perto do colapso. Na tarde seguinte, realizou-se a cerimónia de inauguração. Os habitantes da vila reuniram-se, juntamente com a imprensa, fotógrafos e meios de comunicação. Dentro do auditório, flores brancas ladeavam os corredores. No palco, havia um grande pano de fundo com um carvalho vermelho contra um céu brilhante. Enquanto caminhava para o pódio, António segurou o microfone, as suas mãos já não tremiam. Olhou para a audiência, a sua voz suave, mas firme. No dia em que salvei esta menina, não sabia que era ela que me estava a salvar a mim. O Abrigo do Amanhecer não é a expiação de um homem rico, mas um lugar onde todos podem começar de novo. Não com dinheiro, mas com fé. O aplauso foi estrondoso. Na primeira fila, Mariana estava ao lado de Sandra, agarrando a sua mão com força, enquanto Canelo jazia tranquilamente aos seus pés, usando uma pequena medalha gravada com o coração guardião. As câmaras dos repórteres fizeram zoom, capturando o momento, uma imagem simples que comoveu muitos até às lágrimas. Quando a cerimónia terminou, centenas de pessoas procuraram-no para tirar fotos, abraçando-o, agradecendo-lhe pelo que tinha feito. Alguns eram pais que tinham perdido filhos, outros eram voluntários que tinham crescido em lares infantis. António respondeu apenas com apertos de mão. Não há heróis aqui. Estamos apenas a devolver o que devemos à vida. A notícia espalhou-se por todo o lado. Os médias chamaram-lhe o milagre da folha rubra. A história foi partilhada milhares de vezes, tornando-se uma inspiração para muitos outros programas filantrópicos. Centenas de cartas chegaram ao centro, incluindo cartas de pessoas que tinham sido abandonadas, escrevendo que se sentiam vistas, que se sentiam compreendidas. Nessa noite, quando todos se tinham ido embora, António ficou com Mariana e Sandra. Sentaram-se junto à janela de vidro, olhando para a floresta de carvalhos. O céu tornou-se âmbar, os últimos raios de luz a filtrarem-se através das nuvens espessas, projetando manchas de luz vermelha no chão. Mariana apoiou o queixo nos joelhos, os seus olhos fixos nas riscas de luz que se desvaneciam. Acho que nasci 2 vezes, disse ela, a sua voz pequena, mas clara. Uma vez na floresta, e uma vez quando me encontraste.
António não respondeu. Assentiu suavemente, os seus olhos a parecerem conter todo o pôr do sol. Estendeu a mão e colocou-a sobre a cabeça da menina, a sua palma quente, sem necessidade de mais palavras. Sentaram-se em silêncio assim, observando o sol a desaparecer atrás da crista do carvalho, a luz a projetar um brilho vermelho profundo sobre o quarto, refletindo-se nos rostos do pai e da filha. Canelo estava aninhado ao pé da cadeira, ocasionalmente suspirando suavemente, como se ele também sentisse a profunda paz. Sandra trouxe uma chávena de chá quente, colocando-a sobre a mesa, dizendo suavemente: amanhã será o primeiro dia em que o centro abre oficialmente. Sim, respondeu António, os seus olhos ainda na janela. Mas para mim, hoje já é suficientemente completo. Lá fora, o vento sussurrava nas folhas. As luzes do centro refletiam-se na placa do abrigo do amanhecer, como 1000 pequenas estrelas a iluminarem toda a zona florestal ao cair da noite. António caminhou pelo corredor recém-pintado, a suave luz amarela a projetar a sua longa sombra. Parou na porta principal, roçando suavemente na placa com o nome. Depois, fechou lentamente a porta atrás de si. Mariana e Canelo ainda estavam a brincar sob a luz, as suas risas claras a ressoarem por todo o espaço. António virou-se para olhar uma última vez. Apareceu um leve sorriso, suave como uma despedida ao passado. O sol atenuou as luzes, deixando pequenas riscas de luz no chão, como vestígios de um amanhecer que ainda não se tinha desvanecido. A folha rubra foi outrora o lugar onde ele perdeu a fé, e nesse mesmo lugar, a luz regressou. Um novo começo, completo, pacífico, mas ainda ressonante. E essa é a nossa história para dormir de esta noite. Uma viagem que começou na escuridão e concluiu na luz, onde um homem redescobriu a sua fé e uma menina encontrou a sua família. Olá! Como se sentem depois de ouvir esta história? Quem vos impressionou mais? Foi António, o pai que se atreveu a enfrentar o seu passado para começar de novo? Ou a menina Mariana, que trouxe resiliência e amor suficientes para aquecer uma alma aparentemente congelada? Ou talvez tenha sido Sandra, a mulher que os apoiou em silêncio? Ou o leal cão Canelo, que esteve lá em cada momento? Por favor, Sandra. Partilhem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Quem é a vossa personagem favorita e que ação deles vos comoveu mais? Espero ler as vossas ideias e discutir as coisas belas e simples que esta história nos trouxe.